meus amores! Então, agora comigo, professora Kátia Cristina, aula de História. Isso mesmo, componente curricular, História e Geografia um pouco. Estaremos estudando e aprendendo sobre a cultura e grupos sociais presentes nos espaços. E como será isso? Isso é uma história meio que complicada. Não, é muito fácil e vocês vão perceber, tá? E com esse componente nós vamos estar estudando a cultura, o patrimônio cultural, não é? Os vários patrimônios culturais, na verdade, que temos, não é? Na nossa cultura, lugares de Recife, espaços culturais e museu, tá certo? Fique ligadinho para que possamos aprender junto. Isso mesmo. E lembrando a vocês que vocês precisam estar conectados conosco aqui do Educa Recife. Você já baixou seu aplicativo? Ainda não? Então, olha, vai aparecer na telinha o QR Code, onde você pode apontar o celular e pedir o seu responsável, não é? Ou papai ou mamãe, para baixar o aplicativo no seu celular e você poder estar tirando a dúvida, interagindo conosco aqui, não é? Da TV Nova, canal 22, pela TV, mas com o aplicativo. E hoje no nosso chat aqui do aplicativo eu tenho aqui a professora Josiane. Bem-vinda, professora. Obrigada, professora Kátia. Olá, turminha do primeiro ano. Estou aqui a postos, só aguardando qualquer mensagem de vocês para passar para a professora Kátia. Fica ligado aí. Para que todos também tenham acesso, né? Lembrando que estamos na semana da pessoa com deficiência, não é? Nós temos aqui o nosso intérprete, que está mesmo aqui no cantinho da tela, o Clisman, isso mesmo. Então, fazendo a interpretação em Libras da nossa aula, não é? Importante é aprender. Então, ele está aí acessibilizando para vocês também, né, para os nossos alunos surdos, para que possa ouvir e entender, né, através da Libras brasileiras de sinais, essa linguagem brasileira de sinais, poder estar aqui também interagindo conosco, tá? Você também pode, é para você e para todos. Se perder essa aula, gente, vocês podem encontrar lá no YouTube, no canal do Educa Recife também, tá? Além do aplicativo da TV Nova, canal 22.2, não é? E você pode também estar assistindo em outro momento, caso você perca essa aula, tá certo? Então, vamos dar início à nossa aula? Antes de mais nada, eu quero indicar 2 livros, cada um mais especiais do que o outro. Como estamos tratando em cultura, eu estou trazendo para vocês um livro que é de Bárbara, A Menina do Olho de Vidro. Isso mesmo, esse livro traz a história de uma menina que tem a deficiência visual. Isso mesmo, muito importante vocês buscarem e ler. Não sei se tem na árvore essa, tá? Mas eu sei que a leitura é muito boa e bonita também. E na árvore de Fernanda de Oliveira, eu também estou indicando, só sei que foi assim, não é? Uma literatura de cordel, bem bacana para vocês estarem lendo, visto que a nossa aula de hoje está tratando cultura, isso mesmo, por isso que eu trouxe a literatura de cordel, que mais na frente vamos estar falando sobre ela um pouquinho. O que é cultura? Já que eu trouxe essa palavra, e aí, estudante, será que você sabe o que é cultura? E aí, professora Josiane, será que esses estudantes conseguem entender mais ou menos o que é cultura? Eu acho que sim, eu acredito que eles saibam, agora não assim no termo, mas depois dessa aula eu tenho certeza que eles vão saber tanto no termo quanto na prática o que é cultura, né? Não vou dizer. Muito bem. Então,
Cultura representa um conjunto de tradição, costumes, não é? Adquirido por determinado povo, tá certo? Por determinado grupo social. Então, ela é passada através da comunicação ou imitação, né, às gerações seguintes. Então, os nossos primórdios foram os indígenas. Na nossa cultura, nós temos de muitas das tradições dos povos indígenas e muito de sua influência cultural também. Lembra que a gente trabalhou na última aula de história sobre esta identidade da população, de como ela foi formada? Pois é, a cultura tem a ver com isso. A cultura é formada pelos elementos e saberes das tradições técnicas, hábitos, comportamentos, costumes, modo de fazer de determinado grupo, né? Seja o indígena, seja o africano, seja os povos europeus. Então, várias influências estão no nosso dia a dia, fazendo parte da nossa cultura. Isso mesmo, olha que interessante aprender, hein? Ah, professora, eu estou lembrando daquela última aula. Pois é, sempre uma está dentro da outra, porque é como se estivéssemos dando continuidade à nossa história, aos conhecimentos sobre ela. Como percebemos as culturas e seus elementos no nosso dia a dia? Você sabe como podemos perceber essa cultura e esses elementos presentes? E aí, alguém falou aí? Eles sabem como que pode perceber esses elementos culturais no nosso dia a dia? Não, até agora ninguém falou nada. Até agora Estão só nada. atentos, observando e assistindo a aula, né? Esses elementos podemos ver no nosso cotidiano, na nossa alimentação, na nossa tradição, como dança, como uma festividade. Lembra que existe danças específicas para povos diferentes? Que tem influência até na nossa alimentação, na nossa culinária dos vários povos também? Pois é, então, mais ou menos por aí, não é? Os elementos culturais presentes no nosso dia a dia, eles se mostram todo dia, certo? Um dos patrimônios culturais que nós temos e que eu trouxe bem no início, indicando a literatura de cordel, é os livretos de cordel. Isso mesmo. É um patrimônio material, porque o livro nós conseguimos pegar, manusear e estar lendo, tá certo? Eu estou trazendo para vocês, mostrando aí o cordel em família, o valor da amizade, para lembrar a literatura de cordel. Embora que esse livro foi construído em famílias com estudantes e família. É um livro áudio, não é? Para ajudar as pessoas que têm dificuldade com baixa visão ou até cegueira, tá certo? Por isso que eu venho colocando ele como indicação e vou deixar o link lá no final da aula para vocês terem acesso a esse livro, ok? E também outro patrimônio cultural é o frevo. O frevo tem-se como patrimônio imaterial. Ora lá, o cordel nós podemos pegar. E o frevo? O frevo nós podemos expressar através da dança, tá? Mas nós não pegamos, assim como pegamos o livreto de cordel. Olha aí que patrimônio interessante. Então, vimos como um patrimônio cultural a literatura de cordel, o frevo, a capoeira, que é outra que também expressamos, tá certo? E aí na imagem vocês podem ver e ter acesso ao link também de um jogo de capoeira inclusivo. Isso mesmo, olha que interessante. Então, está aí o nosso patrimônio cultural também aqui, com influência de outros povos, né? Os povos africanos. Recife é formado culturalmente em seus espaços por vários desses povos, não é? Fazendo parte e ocupando seus espaços, não é? Então, indígenas, europeus e africanos trouxeram influências
para esses espaços e estaremos vendo agora. Então, Recife é marcado pelo requinte dos antigos casarios, igrejas, pontes, outras construções, um verdadeiro museu a céu aberto. Esses espaços, as construções são oriundas de influências de povos de origem europeus. Isso mesmo, e pelos mouros também. Então, que são outros povos que tiveram muita influência para a construção, tá? Dos vários casarios, das pontes e etc. Não é? Tudo aquilo que é construído. Olha aí o casarão, que casarão antigo, não é? Podemos perceber isso nessa arquitetura. Chamamos cultura material um conjunto de patrimônio cultural histórico formado de elementos concretos ao longo do tempo foram construídos pelo ser humano, como esses casarões, não é? Essas cúpulas dos casarões também foram feitos pelo homem, então isso tudo é material, assim como um cordel. O bairro do Recife é o principal conjunto arquitetônico e cultural do município, abrigando galerias, museus e outros espaços culturais que contam um pouco da sua história. Então, vamos lembrar alguns desses museus? Olha só, sinagoga, não é? O Paço do Frevo. Então, falando em Paço do Frevo, nós temos aí na Praça do Arsenal, não é? Esse espaço que conta um pouco do surgimento desse elemento que é o frevo aqui na nossa cidade. Sim, lá tem os escritos de vários textos do frevo, não é? E também a mostra de elementos que marcaram o tempo, não é? Nós temos aí de lado também, podemos visualizar os estandartes mais antigos, né? O ano de fundação das agremiações, e por aí vai. Um acervo que conta um pouco da história da criação desse nosso patrimônio cultural imaterial. Imaterial, como eu disse, o frevo nós podemos expressar, mas não pegamos, tá certo? O museu, como forma de preservação do patrimônio histórico de determinado lugar. Então, o museu, ele é uma história, ele é um espaço que traz essa história, o registro desses vários momentos, tá? Então, nós temos aí, ó, aquele museu do trem, que é conhecido como Museu do Trem, mas não é? Fica ali mesmo na entrada da estação mesmo, do metrô, tá? Museu do Estado de Pernambuco, né? Um museu do Estado, então nele existe uma série de registros e componente também dos vários povos que marcam a nossa história. Isso que eu estou contando para vocês, ele tem que ter uma base histórica e os registros deixados. E está justamente nesses vários espaços, tá? No museu, temos o Museu do Estado de Pernambuco, não é? Localizado nas Graças, construído no século XIX, não é? Pertenceu ao Barão de Beberibe, tá certo? Então, olha aí, é a fundação do patrimônio histórico e artístico de Pernambuco, não é? A fundagem que funciona lá nesse espaço. Então, ó, preservar a história e a memória do ser humano sempre foi um grande desafio. Nesse contexto, o museu exerce um significado importante, tá? Então, é de grande relevância pensar que eles são apenas um caminho em direção ao passado e registram lá dentro dele, nos seus arquivos, esse passado, tá? Então, é muito importante conhecermos um pouco da nossa história dentro desses espaços.
Conhece algum museu, professora Josi? Museu do Homem do Nordeste. Museu do Homem do Nordeste, não é? Muito bem. O Cais do Sertão também, Também. onde guarda o registro do povo sertanejo nordestino. Então, olha aí, que cada espaço ele tem registro e a história de um determinado povo. Isso mesmo. Agora eu vou deixar com vocês aí uma atividade, hein, para todos realizarem. Que tal recortar, pesquisar aí, recortar e colar desses espaços que você não conhece e que gostaria de conhecer? Então pesquisa, né? Você pode entrar também no Google Earth e nele você pode visitar também esses espaços, isso mesmo. Então, para conhecer o Passo do Frevo, eu estou deixando aí para vocês na telinha também o linkzinho e o QR Code para que vocês possam visitar esse espaço que é o Passo do Frevo, tá certo? Depois arrume uma folhinha e registre o que foi que você mais gostou desse espaço. Então, deixo aí a atividade, já agradecendo a professora Josi, a presença aqui ilustre. Eu que agradeço pelo convite e por estar aqui no chat junto com você. Agradecendo também a Clisma, que acessibilizou nossas aulas e até a próxima. Espero que você tenha gostado e visite no QR Code o museu, tá bom? Tchau, tchau!